Porque as mulheres muçulmanas se cobrem. Antes de tudo, é importante dizer que a modéstia é uma ordem de Deus para mulheres e homens. E além de se vestir de maneira respeitosa, o homem também deve recatar seu olhar. Dize aos fiéis que recatem os seus olhares e conservem seus pudores, porque isso é mais benéfico para eles. Deus está bem inteirado de tudo quanto fazem. O uso do lenço surgiu muito antes do Islã. As mulheres judias e cristãs também praticavam e praticam a modéstia. Além da questão religiosa, também era usado por questões culturais. Porém, era comum que enquanto as mulheres ricas se cobriam e eram consideradas respeitáveis por isso, as mulheres pobres, escravas e prostitutas eram impedidas de se cobrir e eram consideradas sem valor. Deus, então, revelou um versículo que ordenava que todas as mulheres deveriam se cobrir, independente de sua posição social. Ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos fiéis que quando saírem, se cubram com as suas mantas, isso é mais conveniente, para que distingam das demais e não sejam molestadas, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. O uso do lenço então foi ressignificado e as mulheres começaram a usar como uma forma de se identificar como crentes, como alguém que se submete às ordens de Deus, e não por status ou cultura. Não há uma idade exata para que a menina comece a usar o lenço, porém os relatos do profeta Mohammed indicam que o correto é que elas se cubram a partir da primeira menstruação. A mulher deve se cobrir apenas na presença de homens que não são seus familiares. Ela pode ficar sem véu em sua casa, com sua família e também na presença de outras mulheres. E é óbvio que elas não dormem, nem tomam banho com o véu. E ao precisar de atendimento médico, é permitido que ela tire a roupa, se necessário. O véu precisa ser uma escolha da pessoa. Ela deve usar para agradar a Deus, acima de tudo. Há situações em que as pessoas são obrigadas a usar pela família ou parceiro, assim como existem situações em que pessoas são obrigadas a irem à igreja ou que são impedidas de usar certos tipos de roupa. Mas pela religião, se a pessoa é adulta, ela deve fazer suas próprias escolhas, pois Deus irá julgá-la pela intenção dela. Existem muçulmanas que não usam o lenço. Apesar de ser uma ordem de Deus, nós somos livres para exercer nosso livre-arbítrio. Muitas muçulmanas no Brasil não usam lenço por já terem sofrido algum tipo de violência motivada pela intolerância religiosa. Cobrir o rosto não é uma obrigatoriedade na religião. A burca, por exemplo, é uma vestimenta cultural, não religiosa. É narrado que o profeta Mohammed estava na estrada com seu companheiro Alfádio quando uma mulher muito bonita o parou para fazer uma pergunta. Alfádio não conseguiu parar de olhar para ela. O profeta estendeu a mão e virou o rosto dele. Ele não criticou a mulher por ter chamado a atenção de seu companheiro. Ao invés disso, foi o comportamento de Alfádio que ele corrigiu. Uai, seu app de vídeos curtos.